Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Irmãos, hoje eu vos trago uma palavra para a nossa reflexão que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo de número 1, e o verso é o de número 16. Observe o que diz a palavra do Senhor. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Meus irmãos, esse texto que o Senhor colocou hoje ao meu coração para compartilhar com vocês, ele me fez lembrar de algo que aconteceu comigo no começo da minha caminhada com Jesus. Eu me lembro de uma maneira muito clara e hoje o Senhor trouxe isso de uma maneira muito real para mim. Foi quando eu comecei no Evangelho. Eu ia para a igreja, mas depois do culto a gente saía para lanchar, saía com os meus amigos para lanchar. Só que um detalhe, ele fazia muita diferença e hoje eu pude ele me lembrar de uma maneira muito nítida. E esse detalhe era, todas as vezes que nós saíamos para lanchar, eu não levava a minha Bíblia. Eu deixava a minha Bíblia na igreja, para me pegar outro dia, quando tivesse culto ou quando eu fosse para a igreja. A minha Bíblia ficava lá. Algumas vezes nós, quando vimos situações como essa, nós até falávamos, essa Bíblia parece ser crente, mas o dono dela não, porque ela sempre está na igreja e o dono dela nem sempre. Então, meus irmãos, isso aconteceu comigo. Mas hoje eu consigo compreender, claro, que naquele tempo eu me envergonhava do Evangelho. Eu me envergonhava do Deus o qual eu servia, não pelo que ele é ou pelo que ele fez, mas é porque eu tinha vergonha de falar que era cristão. Eu tinha vergonha de expor a minha fé. Mas é bem verdade que com o passar do tempo, na minha caminhada com Jesus, eu fui tendo experiências com Ele, eu fui presenciando coisas extraordinárias que o Senhor foi fazendo, eu fui tendo um relacionamento a cada dia mais profundo com Ele. E hoje, meus irmãos, eu lhe digo com toda certeza que eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho, como o apóstolo Paulo diz a essa igreja aqui em Roma, o Evangelho é o poder de Deus. Mas existe um outro detalhe nesse texto que nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Meus irmãos, se você quer desfrutar de coisas extraordinárias em Deus, você precisa aprender duas coisas. Primeiro, não se envergonhe do Evangelho. Segunda, creia que este Evangelho é poderoso. Porque, meus irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pedimos, pensamos ou possamos imaginar. Portanto, se você é recém-convertido, se você ainda é novo na fé e está assistindo essa mensagem, eu quero que você não caia no erro que um dia eu caí. Não se envergonhe desse Evangelho. Meus irmãos, hoje é bem verdade que nós temos a facilidade de não mais carregar uma Bíblia como essa. Pela tecnologia que nós temos, hoje você pode ter a sua Bíblia em um computador, em um iPad ou até mesmo em um celular que você pega e depois de ler, coloca ele no bolso. Mas entenda algo em nome de Jesus. Jesus é poderoso e aonde você for, ele precisa ir com você. Não tenha vergonha de expor a sua fé. Não tenha vergonha de dizer a qual Deus você serve. Meus irmãos, creia nesse poderoso Deus. Aonde você estiver, ele precisa estar com você. E se você tiver ali, meus irmãos, liberdade no lugar em que você estiver, exponha a sua fé. Demonstre para as pessoas que você de fato serve ao Senhor. Lembre-se da palavra de ontem. O modo de Pedro falar o denunciou. Lembre-se disso. Aonde você estiver, não se envergonhe desse Evangelho, porque ele é poderoso. Que o Deus eterno te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor repouse sobre ti e sobre a sua família. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém.